Fala, galera, tudo bem com vocês? Vamos começar? Nossa aula hoje... Tá meio escuro aqui. Nossa aula hoje, nós vamos falar sobre a República Velha. Nós vamos começar a República Velha, né? Nós estamos aí na reta final, né? Do nosso curso de Brasil. É a fase final, é o período mais curto, né, da história do Brasil, tão curto quanto o Império, né? Mas é importante, é relevante. Então nós vamos dividir o período republicano em pedaços até o final, né, do curso. Mas é muito importante a gente começar falando, né, do processo. Eu estou aqui, ó. Nós estamos aqui, tá? Eu estava mexendo aqui, acabei mudando de espaço. Ó, então nós vimos lá como foi que se procedeu a queda, né? Você viu comigo lá que Dom Pedro II foi derrubado por um golpe militar, não foi? E acabou o Império, começou a República, não foi? E, claro, você sabe que esse foi um protagonismo militar, tá? Quem protagoniza essa queda da monarquia foram os militares que deram um golpe de Estado e instalaram a chamada República Brasileira, que a gente chama de República da Espada no primeiro momento, tá bom, meus amores? No primeiro momento a gente chama de República da Espada, que vai de 1889 até o ano de 1894. Desculpe. São os 5 primeiros anos aí da República. Por que a gente chama de espada? Porque os 2 primeiros presidentes do Brasil são militares. Como é que é o nome deles? O Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto. Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Eu falei para vocês desses caras, principalmente do Marechal Deodoro na aula passada, quando ele ficou bem desapontado quando o imperador escolheu um desafeto dele, né, para ser o homem forte do governo imperial, e foi ele o grande protagonista na derrubada do império. Tá? Uma coisa que você não pode esquecer é que o povo assiste tudo isso bestializado, porque o povo não participa do processo. Mas é a primeira vez que eu falo isso para vocês? Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que eu falo que o povo não participa de uma transformação no Brasil? Claro que não. Você já falou, você já viu comigo, quando nós estávamos falando sobre... Eu vou colocar esse fone aqui só para eu ouvir um pouco melhor a minha voz, tá? Melhorar um pouco a acústica aqui. E aí, bebês, eu falei assim para vocês, lá quando a monarquia brasileira foi proclamada, né, quando houve a independência do Brasil, que o povo não tinha participado, e mais uma vez o povo não participa, o povo não participou da independência, não participou da proclamação da República. Então, é mais ou menos assim que se processa, é assim que começa a história do Brasil republicano, sem a participação popular. Eu reitero também que o cenário não é bom, tá? Nós vivemos um cenário de crise econômica bastante séria, certo? Uma crise econômica bastante preocupante. Por quê? Porque o mundo está à beira de uma guerra mundial e nós, que somos dependentes da exportação de café, dependemos muito da saúde, né? Das economias poderosas que compram o nosso café. Dependemos muito da saúde econômica da Europa, dependemos muito da saúde econômica dos Estados Unidos, e o cenário de crise não é bom, coloca aí para o seu caderno, esse cenário de crise não é bom para a cafeicultura brasileira, beleza? Não é bom para a cafeicultura brasileira, porque nós dependemos da exportação de café. Outro ponto importante é que esses primeiros presidentes, os presidentes militares, os marechais, né, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles vão encontrar uma grande divergência com a elite rural brasileira, a chamada elite federalista, né? Por quê? Porque os presidentes serão muito centralizadores, enquanto a elite rural acreditava que com a República eles teriam mais liberdade. Então você tem uma grande divergência aí, né? Os presidentes militares centralizam e as elites locais brasileiras querem mais liberdade para poderem tomar suas decisões,
Então, nesse cenário, os presidentes vão enfrentar sérias dificuldades para governar, principalmente em relação às elites locais. Outra coisa importante também é que a proclamação da República, apesar de ter sido um processo conduzido pelos militares, a proclamação da República não contou com a participação da Marinha. A Marinha brasileira não é republicana. A Marinha brasileira é monarquista. Ela não compactua com a proclamação da República, e a Marinha, que também é chamada de armada, você pode chamar a Marinha assim também, a Marinha vai ser uma grande opositora desse regime recém-proclamado aí, republicano brasileiro. Outra coisa que você também não pode esquecer, que nesse primeiro momento fica clara uma divergência entre o Marechal Deodoro da Fonseca, o presidente, né, e o Floriano Peixoto, o segundo homem da República, né, o vice-presidente do Brasil. Por quê? Porque o Deodoro da Fonseca nunca despertou confiança. Você viu na aula passada sobre a crise do Império que o Deodoro da Fonseca ele desembarcou da monarquia quando teve uma decepção com o imperador. Ou seja, o Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, ele é um republicano convertido. Na verdade, ele era monarquista, entende? E o Floriano Peixoto sabia disso. Falar, esse presidente do Brasil não é republicano. Ele era um monarquista, sempre defendeu a monarquia, sempre defendeu Dom Pedro II, e hoje ele é o presidente do Brasil, né? Mas você deve estar pensando, mas como é que o primeiro presidente do Brasil é um ex-monarquista? É importante levar em consideração que o Deodoro da Fonseca ficou super prestigiado na época da Guerra do Paraguai. Ele ganhou uma posição muito forte no exército, entendeu? E ele saiu da monarquia por razões que eu já tratei com vocês em aulas anteriores, né? E acabou aderindo à causa republicana, e por ser um homem bastante prestigiado, foi importante na derrubada aí da monarquia. Mas, assim, nunca foi monarquista. Isso é notório. E isso desperta, como eu falei, a desconfiança do Floriano Peixoto, que nasceu e viveu respirando o positivismo republicano dentro do exército. Então, essa é uma divergência. Mas uma convergência, eu gosto sempre de colocar isso para vocês, pontos de convergência e pontos de divergência. Um ponto de convergência entre os dois é que a monarquia acabou. Eles concordam que a monarquia não tem volta, certo? E que é preciso consolidar esse regime republicano. Tá? E para consolidar um regime republicano é preciso, naturalmente, uma nova Constituição. Porque a monarquia acabou. E o que nós temos é uma Constituição monárquica. É preciso consolidar o regime republicano a partir de uma transformação política e jurídica no Brasil. Tá? Já falamos sobre a Constituição. Você não pode esquecer comigo aqui também que o Brasil, na República, há um movimento natural do Brasil se alinhar mais aos Estados Unidos e se distanciar um pouco mais da Inglaterra. Então, com a proclamação da República, o Brasil passa a ser um país mais, digamos assim, próximo dos Estados Unidos e um pouco mais distante da Inglaterra. Essa informação também é muito importante para você. Tudo bem, meus amores? É o que a gente, isso faz parte do que a gente chama de doutrina Monroe, né? Lembra que os Estados Unidos, no início do século XIX, lançaram aquela campanha, né, América para os americanos, contra a ingerência europeia no continente americano, e isso ajudou bastante o Brasil a se posicionar diplomaticamente mais próximo de Washington e um pouco mais distante de Londres. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, esse governo é provisório. Por que é provisório? Porque ele derrubou a monarquia. Tá? E instalou a República. E, nesse intervalo, é preciso pensar uma Constituição que republicanize o Brasil, né? Porque o Brasil ainda o que vale, a lei que vale no Brasil é a lei que valia para a monarquia. E nós estamos agora em República. Então, esse governo vai aprovar a Constituição brasileira republicana, a primeira Constituição brasileira republicana, que é a Constituição de 1891. Fique atento ao que eu vou te falar agora. Essa Constituição
Eu coloquei o que é óbvio no primeiro tópico aí, né? Claro, a Constituição estabelece o regime republicano de governo, tá? Mas ela estabelece um regime presidencialista. Rafa, podia ser o quê se não fosse presidencialista? Podia ser parlamentarista, não é? O Brasil já foi uma república parlamentarista? Responde aí, sim ou não? Já, né? Nós já fomos uma república parlamentarista, na época da República Liberal, na época do governo do presidente João Goulart. Nós vamos chegar lá ainda, daqui 2 semanas. 2 semanas. Então, é isso. Nós estamos falando de uma república presidencialista, ou seja, o governo republicano tem um presidente da república, tá? E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de um federalismo, estabelecimento de um regime federalista de governo. O que significa isso? Em tese, coloca aí no seu caderno, em tese, o regime republicano presidencialista e federalista dá aos estados maior autonomia. Tipo assim, autonomia para os estados tomarem decisões. Hoje nós estamos experimentando um federalismo com essa pandemia do Covid-19, certo? Isso é federalismo, porque alguns governadores de estado decretam, por exemplo, o lockdown, né? Outros governadores de estado abrem o comércio, né? Esse é um exemplo do federalismo. Os estados podem tomar decisões que não são necessariamente as decisões de outros estados e que também não estão submetidos a um poder centralizado. Tá? Outro exemplo de federalismo, só para você pegar um exemplo clássico de federalismo, os Estados Unidos da América, por exemplo, são federalistas. Né? Lá nos Estados Unidos tem estado que é mais flexível com armas. Tem estados que são mais rigorosos com as armas. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Entendeu? Então, o federalismo é isso. Por que eu coloquei em tese? Porque, na prática, o poder, nesse primeiro momento, é um poder muito centralizado, tá? E não é que não dá liberdade aos estados. Foram criados os 3 poderes tradicionais, o poder executivo, que é do presidente, o poder legislativo, que é do Congresso, e o poder judiciário, que é dos tribunais, certo? O presidente executa as leis, que saem do Congresso, e o judiciário zela pelo cumprimento da Magna Carta Constitucional. O poder moderador foi excluído por uma razão muito simples. O imperador usava o poder moderador, era de uso exclusivo do imperador, e o poder moderador sempre foi criticado pelos republicanos, que achavam que o poder moderador era um poder que estava acima dos outros. Então, ele foi excluído, o poder moderador, que durante a monarquia foi utilizado pelo imperador. Foi estabelecido um regime bicameral, tá? Deputados e senadores representam o poder legislativo, Câmara dos Deputados e o Senado, né? Isso aí você sabe, é mais ou menos parecido com o que é hoje. Os senadores, naquela época, eram eleitos por 9 anos e os deputados eram eleitos por 3 anos. Diferentemente de hoje, né? Que um senador é eleito por 8 anos, enquanto um deputado é eleito por 4 anos. Houve também um processo de laicização do Estado, tá? Ou seja, a Igreja Católica foi separada do Estado. Durante a monarquia, a Igreja Católica era uma instituição ligada ao Estado, agora não é mais, o Estado está separado da Igreja. E essa Constituição facilita a naturalização de imigrantes. Lembrando que nós temos muitos imigrantes chegando ao Brasil. Isso começou lá no café, no século XIX, nós tratamos esse assunto recentemente, né? E agora os imigrantes terão uma certa facilidade para se naturalizarem brasileiros. Tem um 11º aí, tá? Que é a questão da cidadania. Não esqueça da cidadania, Rafa. Perdão, gente. Da cidadania. Cidadania. A cidadania é um direito exclusivo para homens. Então, o problema é que no Brasil, ser cidadão no Império era um direito para homens que tivessem dinheiro. É o chamado voto censitário, tá? Rafa, a mulher não podia votar? A mulher até podia votar se o marido deixasse, entende? Mas era praticamente impossível no final do século XIX esse tipo de coisa acontecer, tá? Os maridos, a sociedade era muito patriarcal, muito atrasada, muito machista, e isso não acontecia, tá? Mas, basicamente, quem votava no Brasil eram homens
maiores de idade e alfabetizados. Entende? Então, homem maior de idade e alfabetizado no Brasil era uma parcela ínfima da sociedade brasileira. Ou seja, a cidadania no Brasil era um direito de 9%. É isso que eu queria chegar, ó, 9% da POP brasileira. Tá bom? É isso aqui que você precisa saber. Tá bom, meus amados? Bem, vamos para a questão econômica. A Constituição basicamente traz essas novidades aí. Deixa eu tomar uma aguinha. Vou olhar minha boquinha. Pronto. Aí, no plano econômico, na questão econômica, um plano foi experimentado no Brasil. Quem experimenta esse plano é esse rapaz aí, ó, o ministro do Brasil, ministro da Economia brasileiro, chamado Rui Barbosa, que vai criar o encilhamento. O que é o encilhamento? Encilhamento é uma preparação, né? Naquela época, brasileiros gostavam muito de apostar em cavalo, em corrida de cavalo, né? E aí o cavalo, na verdade, que vai disputar uma corrida, ele é preparado, e essa preparação a gente chama encilhar o cavalo. Quando você encilha o cavalo, você prepara o cavalo para que ele possa sair em disparada. E o Brasil foi encilhado. A ideia de encilhar em Brasil é promover algumas mudanças que permitissem, mudanças na economia, evidentemente, que permitissem que o Brasil crescesse economicamente, tá? E algumas medidas foram adotadas. Por exemplo, a ideia do governo produzir dinheiro e conceder crédito para estimular o consumo foi uma estratégia, né? Produzir papel, moeda, né? Sem lastro. O que é isso, sem lastro? É produzir um papel moeda sem que haja uma reserva equivalente no governo. O dinheiro que circula, geralmente, numa economia sólida, é o mesmo daquele da quantidade de dinheiro que o governo tem de reserva. Basicamente isso. Só que quando você produz dinheiro de maneira sem medida e joga na mão da população sem que haja uma reserva em outra espécie, por exemplo, você corre muito sério risco, porque estimula-se muito o consumo, e a consequência de um consumo estimulado é a inflação, né? Então, a produção de papel moeda sem lastro, sem qualquer tipo de reserva, vai resultar num aumento desordenado do consumo e, consequentemente, você sabe que isso é muito ruim para a economia. Foi estimulado também as chamadas sociedades anônimas, que são empresas que podem ser criadas para oferecerem suas ações nos mercados de ações, no mercado financeiro. Beleza? Então, tipo assim, né, uma empresa, tipo, hoje, uma sociedade anônima hoje, o Bradesco, não que é dessa época, não é dessa época. Tá? Você compra uma ação do Bradesco, você compra um pedaço do Bradesco, você é um sócio anônimo do Bradesco, entendeu? Você sabe como é que funciona isso, né, gente? Uma ação de uma grande empresa. Quando você compra a ação, você compra uma parte dessa empresa. Se essa empresa se valoriza, você tem o seu papel valorizado. Se essa empresa desvaloriza, você tem o seu papel desvalorizado. Então, a ideia de estimular o mercado de ações também foi uma estratégia. Só que o problema é que no Brasil houve muita especulação, né? Muita gente pegava dinheiro emprestado do banco e não investia, entende? Muitas pessoas apenas criavam empresas fantasmas, vendiam ações dessas empresas fantasmas no mercado de ação. O cara ia lá, comprava uma ação de uma empresa que, na verdade, na prática não existia. Então, foi muita especulação financeira que acabou resultando no fracasso desse plano. Por quê? Porque houve um aumento do consumo, olha só, houve um aumento do consumo que não foi acompanhado pela produção. Resultado, houve uma inflação, escalada inflacionária extremamente absurda, que acabou resultando em agravamento e não em solução da crise econômica que marcou o início da República Brasileira. Muita gente ficou pobre, essa pobreza vai dar origem às primeiras favelas do Rio de Janeiro. O Brasil, as primeiras favelas do Brasil estão associadas ao advento da República, você não pode esquecer isso, tá? Beleza?
Enfim, com o governo do Deodoro, porque assim, quando a Constituição foi promulgada, aquela de 1891, o Deodoro passou a ter o direito constitucional de governar. Tá? Ele foi eleito indiretamente por uma Assembleia Constituinte. Tá? E ele começa o governo dele sentindo ainda, né, a pressão, certo, sobre o seu governo. Lembra que eu falei? Muita gente desconfiava da sua do seu real comprometimento, achei a palavra, do seu real comprometimento com a monarquia. E ele sofre bastante desconfiança e ele mostra um autoritarismo quando ele tenta, de maneira frustrada, dar um golpe de Estado fechando o Congresso. Ele tenta fechar o Congresso para acumular poder. Tá? Ele tinha, como o Congresso era muito resistente a ele e era muito desconfiado dele, ele tentou com as Forças Armadas dar um golpe de Estado, mas nem as Forças Armadas deram esse crédito que ele precisava. Pelo contrário, a Marinha Brasileira, por exemplo, a Marinha Brasileira, que era monarquista, né, vai se revoltar contra ele. Ah, mas ele não era monarquista também, Rafa? Mas a Marinha está muito ressentida com aquele desembarque dele da monarquia, né? E a Marinha, então, aponta os seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro e bombardeia a cidade do Rio de Janeiro. A Marinha, ao invés de proteger o Rio, a capital do Brasil na época, não esquece que o Brasil, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né? O que a Marinha vai fazer? A Marinha vai bombardear. E esse bombardeio da Marinha nós chamamos de revolta da Armada. Correto? O cara não aguentou a pressão, sabe? E renunciou. Renunciou, saiu, pediu para sair, fez que nem o filme lá do Capitão Nascimento, pede para sair, a Marinha conseguiu tirar o cara, e o cara sai. O cara sai, certo? E no lugar dele, claro, assume o vice-presidente, como eu falei para você, era o Floriano Peixoto. Tá? Então, o governo do Deodoro da Fonseca acabou, tá? Ele acabou renunciando, no lugar dele assumiu o vice, o Floriano Peixoto, que é um republicano, mas que também acredita no poder centralizado. Esses caras são loucos. Esses caras não têm muito comprometimento com a democracia. Para ele, república tem que ser centralizada, ditatorial e tal. Eles pensam assim, né? Não esqueça, são militares, são centralizadores. Só que ele, diferentemente do Deodoro, o Floripa, ele tem, eu chamo assim, porque eu conheci, eu estava lá e tal. Ele tem uma base de apoio forte, porque ele é um militar convicto, não é? Ele é um militar convicto, ele é um militar de raiz mesmo, ele é um militar diferente daquele militar que era o Deodoro da Fonseca, entendeu? Então ele tem uma base forte de apoio entre os militares, certo? Ele consegue, ele tem esse apoio, essa confiança do exército, beleza? Ele tem o apoio da classe média brasileira, tá? A classe média brasileira acredita que é preciso, né, conceder. Ela sempre flerta, né, com esses governos mais autoritários e tal. Na história do Brasil parece isso uma coisa bem comum, né? E a classe média é favorável ao governo dos militares. Em relação aos cafeicultores, ele vai dar uma, digamos assim, ele não é muito favorável a café, ele não é muito favorável à agricultura. Ele é um industrialista, ele defende a industrialização. Só que quem manda no Brasil, né, o poder político, o poder econômico naquela época era dos cafeicultores. Então, para que ele pudesse se manter no poder, ele vai fazer algumas concessões aos cafeicultores. Concessões, ó meu dedinho, ó meu dedinho. Concessões são dinheiro, crédito aos cafeicultores. Pronto. Ele ganha os caras, lembrando que os cafeicultores precisam de crédito, porque o nosso café não está sendo vendido. Lembra? Não tem mercado para comprar o nosso café, e os cafeicultores, então, estão ganhando aí esse mimo do presidente brasileiro. Ele vai também realizar algumas obras públicas, coloca no seu caderno, isso é importante, tá? Para que ele realiza obras públicas? Para que essa política intervencionista dele? Para a geração de emprego. Lembrando que o Brasil tinha muitos desempregados, lembrando que com a abolição da escravatura pouco tempo antes, né, houve um agravamento ainda maior por conta da
da ida de muitos escravos libertos para as cidades, que gera um aumento substancial aí do número de desempregados nas cidades. Então, ele vai criar algumas obras públicas para empregar aí essa massa de trabalhadores. Só que tem um problema. Só que tem só um probleminha. Ele não podia governar. Ele não podia governar, ele não podia ficar no poder. Rafa, mas ele não é vice? Rafa, mas ele não assumiu depois que o presidente anterior renunciou? Sim. Só que tem um problema. O presidente Deodoro, quando renunciou antes de completar 1 ano de mandato. E quando isso acontece, de acordo com a Constituição, o vice assume, mas imediatamente convoca novas eleições. E o que ele vai fazer, Florianão? O que o Florianão vai fazer? Vai dar uma de João sem braço. Vai fazer vista grossa e vai continuar governando sem dar muita bola para a Constituição. Ou seja, o governo dele é um governo inconstitucional. Tá? É um governo inconstitucional e ele vai sofrer mais uma vez, né? A Marinha vai mais uma vez se manifestar, dessa vez contra o Floriano Peixoto. A Marinha, então, vai bombardear de novo a cidade do Rio de Janeiro na segunda revolta da Armada. Tá? Dessa vez a Marinha fracassou, porque não podemos esquecer que o Floriano Peixoto é diferente do Deodoro. O Floriano Peixoto tem o apoio das Forças Armadas. Ele é muito mais poderoso do que o Deodoro da Fonseca. Certo, gente? E aí, a gente vem aqui, ó, nessa parte importante, eu estou aqui com vocês, ó, na segunda revolta da Armada foi um fracasso, porque o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto tinha o apoio da Marinha, das Forças Armadas, e a Marinha, enfraquecida, não conseguiu vencer dessa vez. Tá? Então, a Marinha tem uma derrota e uma vitória. Tá? Uma derrota para o Floriano e uma vitória contra o Deodoro. Beleza? É nóis. Bom, lá no Rio Grande do Sul, isso aqui é importante, ó, aconteceu um exemplo da resistência federalista brasileira. Os gaúchos, eles tinham ficado famosos lá no período regencial, você lembra, né? Os gaúchos fizeram a revolta para Farroupilha, proclamaram 2 repúblicas lá e tal, né? Só que lá no Rio Grande do Sul havia uma divisão política entre o grupo positivista, né? Mais favorável ao presidente Floriano, o chamado PRR, o Partido Republicano Rio Grandense, e do outro lado existiam os chamados federalistas, que eram defensores de um Rio Grande do Sul mais independente do poder central. Tá? Eles eram mais liberais e, portanto, eram contra o Floriano, que era muito centralizador. Beleza? O que aconteceu? Houve uma guerra no Sul entre esses dois lados, e os federalistas contaram com o apoio da Armada. Lembra que a Armada é contra o Floriano, porque o Floriano é militar nato e a Armada era monarquista. Tá? E os federalistas, eles vão tomar várias regiões do Sul e chegam até controlar a nossa capital, a cidade de Curitiba. É uma guerra civil que se estendeu pelo Paraná, Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul. No final dessa história, o Floriano Peixoto, com o apoio das Forças Armadas, impõe sua força sobre os liberais, os liberais federalistas. Apesar da força, né, que a Armada deu, que a Marinha deu para os federalistas, o Marechal Floriano ficou conhecido como Marechal de Ferro, conseguiu impor a sua força sobre o Sul e deixou os gaúchos bem quietinhos. Certo? Inclusive, o próprio Floriano, a própria cidade de Florianópolis, tem o nome dele justamente por causa da guerra, dessa influência que ele teve nessa guerra civil que aconteceu no Sul. Cidade de Desterro, capital de Santa Catarina, passa a se chamar Florianópolis, né? A cidade de Floriano. Beleza, gente? Bom, aí a gente entra aqui na República das Oligarquias. Eu gosto muito de falar desses mecanismos de controle do poder. Você não pode esquecer disso aqui, tá? Que a política do café com leite, né? Os seus mecanismos de controle do poder que eu me refiro, são instrumentos que a elite brasileira usa para não perder o poder, apesar de estarmos numa república. Só não esqueça que a partir de 1894, nós não temos mais militares, beleza?
A partir de 1894, nossos presidentes serão civis. Ou seja, os 2 primeiros presidentes é a chamada República da Espada. Agora começa a República das Oligarquias, cujos presidentes brasileiros são civis. O primeiro presidente é o Prudente de Moraes e o último presidente é o Washington Luiz, né? Beleza? Mas, ó, você percebeu que eu vou falar até 1915, né? Depois, na aula seguinte, nós vamos falar de 15 a 30, tá? Que é muita coisa, senão você fica doidinho. Beleza? Vamos lá? Então, aí, meus amores, o que eu quero que você entenda? Alguns mecanismos de controle do poder foram utilizados. Por exemplo, quais eram os 2 estados que controlavam a política no Brasil? São Paulo e Minas Gerais. Tá? Então, é a chamada política do café com leite. São Paulo controlava a política porque era rico, o estado mais rico do Brasil, e Minas controlava a política junto com São Paulo porque era o estado mais populoso. Então, o café de São Paulo e o leite de Minas configuram a política do café com leite. Esses 2 estados que determinavam os rumos políticos do Brasil. Isso é muito importante. Tá? Não quero nem que você pense que era alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, não. Tem gente que acredita que a República Velha é marcada por um presidente de São Paulo, outro de Minas. Presidente de São Paulo, outro. Não é nada disso, não. Tá? Por exemplo, o Deodoro da Fonseca nem era paulista, nem era mineiro. O Epitácio Pessoa não era paulista, nem era mineiro. Tá? É o controle político de São Paulo e Minas Gerais sobre a política brasileira. Chamamos isso de política do café com leite. A política dos governadores. Os governadores exercem uma pressão sobre o eleitorado. Né? A população brasileira é submetida a uma pressão dos governadores para que nas eleições, né, os governadores consigam sempre ajudar o presidente, que é candidato indicado de São Paulo e Minas Gerais. Governadores que fazem isso bem, claro, conseguem o apoio do presidente quando ele começar a governar. Não esqueça da Comissão Verificadora de Poderes, isso aqui também é muito importante, porque os deputados da oposição, os deputados eleitos passavam por uma comissão verificadora. E os candidatos da oposição perdiam seus mandatos. Eles eram degolados. O candidato Rafael, ele ganhou, mas ele ganhou a eleição praticando compra de voto. Então, ele não pode. Ele é da oposição, então os caras davam um jeito de cortar, chamávamos de degola. Isso fazia com que o Congresso sempre estivesse com mais candidatos do governo e com menos candidatos da oposição. Essa é a Comissão Verificadora de Poderes. Não esqueça do coronelismo e suas raízes históricas. Elas estão ligadas ao período regencial, e o coronelismo é o poder do grande fazendeiro local sobre as pessoas que o cercam. Tá? Então, o coronel manda nas pessoas, no eleitor, beleza? E não esqueça que o coronel manda nas pessoas, manda no eleitor, porque o voto é aberto. O eleitor, imagina o coronel falar, Rafael, você vai votar no meu sobrinho. E se você não votar no meu sobrinho, algo ruim vai acontecer com você. Aí eu ia lá e votava porque eu tinha medo. Ou, esse é o voto da pressão, é o voto de cabresto. O que serve o cabresto no cavalo? Para guiar o cavalo. Certo? Mas, ao mesmo tempo, o voto de cabresto pode ser por gratidão. Eu trabalho para aquele coronel. Aquele coronel pagou o salário da minha família nas últimas 3 gerações. Então, eu voto porque eu gosto dele, é um homem bom para mim. Esse também é um voto de cabresto. Mas tem o voto de cabresto comprado. Eu te dou uma caixa de farinha, eu vou te dar um saco de feijão se você votar no meu filho. Isso também é voto de cabresto. Está vendo como existem várias formas de você conduzir o eleitor a votar em quem você quer? Tá? Esse é o voto de cabresto, que é mais um mecanismo de controle do poder. Tá? E o último mecanismo que eu coloquei aí para você é o Convênio de Taubaté, que está ligado mais a uma política de valorização do café. O Convênio de Taubaté foi estabelecido no início do século XX, e os fazendeiros da cidade de Taubaté, por isso Convênio de Taubaté, a cidade de Taubaté é uma das cidades que mais produziam café no Brasil, os caras decidiram o seguinte, olha, o preço ideal da saca de café é 1,5 libras. 1,5 libras. A libra é a moeda da época, né? O tipo dólar hoje. Se cair abaixo de 1,5 libras, o governo vai e compra. E aí o café valoriza. O governo compra esse café, guarda esse café. Quando o governo quiser, vende esse café e lucra com isso.
Você que é cafeicultor sabe. O que passa pela sua cabeça? Você, cafeicultor. Se você produzir o café, se o mundo não comprar, o governo compra. O que você vai fazer? Sem produzir, sem medo. Porque você sabe, de um jeito ou de outro, você vai vender. Então, o Convênio de Taubaté é uma política de valorização do café, criada pelos cafeicultores, que estabeleceram um preço mínimo para o café brasileiro naquele momento. Certo, gente? E aí, gente, eu entro aqui na questão do ciclo da borracha, tá? Essa questão aqui é importante, por quê? Porque o ciclo da borracha salvou a economia brasileira na época em que o café brasileiro não estava sendo vendido. Não esqueça da crise do mercado externo, tá? O mercado externo não comprava café, mas estava precisando de borracha, porque nós estávamos nos aproximando da guerra, da Primeira Guerra Mundial, tá? A região norte é uma região muito rica no látex, na extração do látex. Então, muita gente vai se mudar para lá, certo? Vai se mudar para a região norte do Brasil e muita gente vai sair do Nordeste e vai para lá em direção à região norte. Só que quando esses caras chegam lá, eles encontram os trabalhadores que vão trabalhar na extração da borracha, vão encontrar lá uma situação de miséria, de pobreza, um inferno, e eles vão desrespeitar o Tratado de Ayacucho, que foi um tratado estabelecido entre Brasil e Bolívia que definia as fronteiras dos dois países. E pelo Tratado de Ayacucho, o Acre, que é nosso hoje, pertencia à Bolívia. Só que aí o que aconteceu? Nossos seringueiros, para extrair a borracha, para extrair o látex, invadiram o território boliviano e o governo boliviano não gostou. E começou uma treta entre o governo boliviano e os nossos seringueiros. E sabe o que os nossos seringueiros fizeram? Promoveram a independência do Acre. Promoveram uma república acreana. Né? Foi assim que o Acre surgiu. E a partir desse momento, dos seringueiros brasileiros promoverem a independência do Acre, eu fico pensando, viva a independência do Acre, a república acreana. Aí o governo brasileiro e o governo boliviano resolveram organizar tudo isso e fazer um tratado, e foi o Tratado de Petrópolis, em 1903, que anexou o Acre ao território brasileiro. E o governo brasileiro se comprometeu a pagar uma grana lá para a Bolívia, de mais ou menos 2 bilhões de libras, e ainda se comprometeu também a construir uma estrada de ferro que ligava os dois países. Coisa de louco, tchê. Né? E aí, enquanto isso, né, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro passava por uma grande reforma, uma reforma urbana muito importante na cidade do Rio de Janeiro, né? E essa reforma, que inclusive foi uma reforma proveniente, feita com o dinheiro da borracha brasileira, porque o café não estava dando grana, mas a borracha brasileira estava dando dinheiro. Inclusive, os caras fizeram reformas lá em Manaus, fizeram uma grana do caramba com isso, certo? E aí, gente, o governo, então, resolveu promover uma reforma no Rio, e para essa reforma acontecer, eles foram destruindo as casas velhas que existiam no Rio de Janeiro. E as pessoas pobres foram retiradas de suas casas e foram obrigadas a morar no morro, dando origem às favelas. E aí os caras fazem uma grande reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro, tá? Construindo prédios novos, prédios modernos, confeitarias, aquela coisa toda, certo? E associada a essa reforma urbana, uma campanha sanitária de erradicação de doenças como, por exemplo, anota aí, ó, doenças como, por exemplo, a varíola. A varíola era uma doença que os caras queriam erradicar, e o Oswaldo Cruz, então, inicia uma campanha, só que o problema é que essa campanha não teve conscientização, foi uma campanha, assim, provocar, cheia de desmandos e tal, né? A população não foi conscientizada, a população não foi avisada que seria obrigatória a vacinação, e muita gente desinformada se recusou a se vacinar. Por quê? Porque as pessoas começaram a desconfiar. Pô, ninguém me falou nada, dentro daquela seringa ali tem veneno para me matar. Tinha gente que... As pessoas descobriram que para fazer essa vacina, extraía-se a proteína da vaca, né? Uma proteína animal, e muita gente acreditava que se tomasse a vacina ficaria com a cabeça de bezerro. Tinha gente que acreditava nisso. Então a desinformação gera pânico, e o pânico gera revolta. E a revolta deu certo. A revolta da vacina foi uma revolta popular, e o povo brasileiro, olha só, a revolta da vacina foi uma revolta popular por causa da desinformação,
por causa dos desmandos do governo, né? Essa desinformação e esse desmando fora o caráter obrigatório. Então, as pessoas, tipo assim, se resistisse, a seringa era enfiada no seu braço, tipo, parecia uma cena de tortura. Então, as pessoas se revoltaram. Mas o curioso é que as pessoas se revoltaram contra um benefício. A revolta da vacina foi uma revolta da população brasileira contra o benefício. E, pasmem, foi uma revolta que deu certo. Pasmem, a única revolta que não era para dar certo na história do Brasil deu. A revolta da vacina deu certo. A vacinação deixou de ser obrigatória, passou a ser facultativa e o povo, claro, não vacinou. Certo? Bom, essa é a revolta da vacina e teve como a resistência, né? Teve como desdobramento a pouca vacinação da população e, claro, não conseguiram controlar aquele problema que estava ali acontecendo. Certo, gente? Bem, aí a gente entra aqui na crise do café com leite. Só eu quero que você entenda que São Paulo e Minas Gerais nem sempre concordaram, certo? Nem sempre concordaram com a escolha dos presidentes e teve uma eleição que colocou frente a frente dois candidatos, o Rui Barbosa e o Hermes da Fonseca, e o Rui Barbosa tinha o apoio de São Paulo e o Hermes da Fonseca foi apoiado por Minas. Tá vendo? Houve uma quebra da política do café com leite. Isso aqui é muito importante, não. Mas o importante é entender que o Rui Barbosa lança a mão de uma campanha chamada campanha civilista, certo? Essa campanha civilista, ela é muito curiosa, né? Ela é uma campanha que fala que o Rui Barbosa ele defende o seguinte: olha, não vote num militar, vote num civil, porque o Hermes da Fonseca era sobrinho do Deodoro da Fonseca. E ele também era marechal Hermes da Fonseca, que teve o apoio de Minas Gerais. Como você sabe, o São Paulo tem grana, Minas tem gente, Minas é forte demograficamente. E aí, o que aconteceu? Apesar da campanha civilista, defendida por Rui Barbosa, coloca aí, apesar da campanha civilista de Rui Barbosa, tipo assim, vote no civil, não vote no militar, venceu foi o militar, porque o militar, Hermes da Fonseca, tinha o apoio de Minas Gerais. Hermes vence as eleições, tá? E inicia uma chamada política das salvações. O que significa isso? Todos os governadores de estado, todos que foram contra ele na eleição serão perseguidos. E isso ele chama de política das salvações. Perseguir os governadores de estado que foram contra ele. Como que ele fez isso, Rafa? Ele tirou o governador de estado que foi contra ele na eleição e colocou um interventor que ele confiava. Tira daqui, coloca um. Tira daqui, coloca um. Tira daqui. O único estado que reagiu a isso, com sucesso, foi o Ceará. Por quê? Porque o Ceará reagiu a partir de uma forte comoção popular estimulada por um padre chamado Padre Cícero, né? Padre Cícero Romão, que vai falar assim: aqui no Ceará o povo cearense não vai deixar o presidente Hermes da Fonseca tirar nosso governador. E aí o Padre Cícero inicia uma resistência popular que nós chamamos de sedição de Juazeiro. Por quê? Porque ela começa no sertão do Cariri, em Juazeiro, e vai evoluir até a Fortaleza, capital do Ceará. Então a sedição de Juazeiro começa, é uma resistência popular contra uma atitude do presidente Hermes da Fonseca de tirar o governador do Ceará e colocar alguém na confiança dele. Não deu certo, ele se deu muito mal com isso e acabou deixando o Ceará nas mãos do governador que estava no poder. Essa foi a única quebra da política do café com leite. É claro que lá no final, né, da República Velha vai ter a definitiva. Certo, gente? E aí a gente entra aqui em duas revoltas importantes, né? No Nordeste do Brasil, a gente não pode esquecer da Guerra de Canudos, certo? Na Guerra de Canudos vai ser uma revolta contra a pobreza do povo nordestino. Nós vamos ter uma situação bastante calamitosa, um conflito popular, né, contra a miséria no campo, no Nordeste, além de outros conflitos
que vão acontecer no interior do Brasil e que vão mostrar o quanto o Brasil está sofrendo aí nas mãos desse governo que não atende às necessidades da população brasileira. Mas sobre as revoltas no Brasil da República Velha e sobre o desfecho da República Velha, a gente fala numa próxima oportunidade. Beleza, gente? É isso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou nessa. Beijoca. A gente volta nas revoltas do Brasil republicano. Beijo.